Durante muito tempo, eu fui uma pessoa reativa. Bastava alguém levantar a voz, uma notícia ruim chegar, uma expectativa não ser atendida. E pronto. Era como se meu equilíbrio interno dependesse do mundo estar em ordem. E como o mundo quase nunca está em ordem, eu vivia em ruínas. Eu tentava controlar tudo, as pessoas, os planos, os sentimentos alheios, o futuro. Mas tudo escorria por entre os dedos. E quanto mais eu lutava contra a realidade, mais eu sofria. Até que um dia, em meio a uma dessas crises em que a gente se sente derrotado pela própria mente, eu encontrei uma frase. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Epicteto. Na hora, confesso, eu senti raiva. Como assim não importa o que acontece comigo? Claro que importa. Se alguém me trai, se eu sou injustiçado, se perco algo importante, isso importa. Mas essa raiva, essa urgência em defender minha dor, era justamente o que me impedia de enxergar o que aquela frase realmente queria me dizer. A vida não vai te proteger. Ela vai te testar. Vai tirar de você o que você ama. Vai colocar pessoas difíceis no seu caminho. Vai mudar os planos de repente. E você pode passar a vida inteira lutando contra isso, ou pode mudar sua postura diante disso. Foi assim que comecei a mergulhar no estoicismo. No início, eu achava que ser estoico era virar uma pedra, não sentir mais nada, viver em apatia, se isolar. Mas não, ser estoico é ser forte, é sentir tudo e ainda assim não se deixar arrastar por nada. Quando comecei a praticar, percebi que não se tratava de suprimir emoções, mas de dominá-las. Eu comecei a observar meus pensamentos como quem observa nuvens passando. Em vez de ser arrastado pela tempestade, eu aprendi a ficar firme como uma rocha. Passei a fazer um exercício todos os dias, separar aquilo que está sob meu controle, daquilo que não está. E quase tudo não está. A opinião dos outros, o comportamento das pessoas, o passado, o tempo, a morte, o acaso. Nada disso está nas minhas mãos. Mas o que está é minha atitude diante de tudo isso. Sêneca dizia que a sorte favorece os preparados. E eu entendi que me preparar não era criar estratégias para controlar o mundo. Era fortalecer a mente para aceitar o mundo como ele é. A dor, por exemplo, ela ainda vem. Ela é parte da vida. Mas o que antes me destruía, hoje me lapida. Uma frustração agora é um convite à paciência. Uma rejeição virou um lembrete de que meu valor não depende do olhar do outro. A humilhação se transformou em humildade, a perda em liberdade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança. E é verdade. A vida não tem coreografia perfeita. Ela te acerta quando você menos espera. Mas o estoico não entra em pânico. Ele fecha os olhos, respira e se pergunta: o que um homem virtuoso faria agora? Foi aí que percebi que tudo que me faltava era postura. Não uma postura física, mas uma postura interna, uma coluna emocional. Uma firmeza silenciosa que não reage com desespero, mas com clareza. Comecei a ouvir mais e falar menos, a respirar antes de responder, a aceitar o que me parecia injusto, sem me tornar injusto, a parar de querer vencer discussões e começar a vencer a mim mesmo. O estoico não é alguém frio, ele é alguém quente por dentro, mas que aprendeu a não queimar os outros com seus incêndios emocionais. Ele sente tudo, mas age com sabedoria. Ele sofre, mas não perde a dignidade. Ele tem medos, mas não se curva a eles. Hoje, quando algo inesperado acontece, eu pergunto: isso depende de mim? Se a resposta for não, eu aceito. Se a resposta for sim, eu ajo. Mas ajo com intenção, não com impulso. A diferença entre os dois é o que separa o caos da paz. Percebi que eu era escravo das minhas reações, que qualquer um podia me desestabilizar, que eu me deixava levar por elogios e me afundava por críticas.
até entender que tanto o aplauso quanto a vaia são ruídos externos e que meu valor está no silêncio que carrego por dentro. Existe uma palavra no estoicismo chamada apatheia. É uma indiferença ativa. Não é frieza, é liberdade. É quando você já não se abala com o que não te pertence. Quando você deixa de ser um prisioneiro do mundo e se torna senhor de si mesmo. A maior conquista do estoico não é fama, poder ou riqueza. É o domínio de si. Porque quem domina a si mesmo, domina tudo. Quem é livre por dentro, nunca será escravo por fora. Por isso, hoje eu escolho reagir como um estoico. Não porque é fácil, mas porque é digno. Porque viver à mercê das emoções é morrer aos poucos, e viver com virtude é renascer todos os dias. Se essa filosofia faz sentido para você, se você também sente que precisa recuperar o controle da sua mente, então te convido a se inscrever neste canal. Aqui, a gente não fala para impressionar, a gente fala para transformar, porque no meio de um mundo caótico existe uma força que ninguém pode tirar de você, a sua postura. E lembre-se, a vida vai continuar acontecendo. A diferença é como você vai reagir a ela.